Aí eu trabalhei no Incor durante 2 anos e eu sempre digo que foi ali que eu aprendi a ser humana. Porque trabalhei durante a pandemia. Então eu vi ali coisas assim que eu nunca imaginei ver. Tanto relacionado à pandemia quanto relacionado a problemas de coração. Porque lá é transplante de coração e pulmão. Então, eu trabalhava na UTI neonatal. Era desesperador. Nossa. E foi um momento ali que eu aprendi que eu amava pessoas. Eu choro, ó. Eu já sou chorona, mas é uma época da minha vida que me faz chorar de lembrar. Você vê a Maria Alice, eu vi bebezinho menor que ela. Morrer assim. E vi também bebezinho que as enfermeiras falavam assim, ai Ana, esse aqui não passa dessa noite. Chega a dar um aperto. Chegava no outro dia, tava lá o bebê todo. Eu falava, mulher, mas não passava dessa noite. Você falou, teve uma melhora dessa noite e tal. E saía do hospital. Tinha criança que falava, tá de alta amanhã. Durante a noite morria. E uma coisa que eu escrevi um livro durante o tempo que eu estava no Incor, porque eu precisava falar sobre aquilo. Sobre aquelas pessoas, sobre aquelas mães de UTI que abdicam da sua vida. Tinha uma que tinha 2 anos que estava lá. E quando ela saiu de lá, ela não saiu com o filho dela nos braços. Ela saiu com o filho dela no caixão. Então, eu precisava falar. Porque eu precisava falar para as pessoas que elas precisavam doar órgãos. Então, eu escrevi um livro nessa época. E eu acho que foi o livro mais humano que eu escrevi. Assim, eu escrevo para mim, né? Que eu sou romancista também. Então, eu tenho 21 romances meus escritos e mais de 6 mil livros para outras pessoas. Mas esse eu acho que foi o livro mais humano que eu escrevi. Fora um que a gente vai fazer um lançamento próximo mês. Esse mês. Aqui vai ser o lançamento. Convidados. Que ela conta sobre um abuso que ela sofreu de uma pessoa muito próxima. E esse livro me trouxe um gatilho. Que eu lembrei de como foi que minha adolescência fechou com chave de ouro. Depois te conto. E agora me fala só para o pessoal em casa saber, você é uma ghostwriter. Nem sei se eu falei certo, gente. E o que é exatamente? Olha, a ghostwriter profissional, ela é a pessoa que vai extrair a sua história de dentro do seu coração e colocar no papel para você. Então eu conto uma ideia e você transforma isso em escrita. Eu te ajudo até na ideia, porque às vezes já peguei pessoas que elas não tinham nem ideia do que escrever. E elas só contavam a história. Você já pensou em escrever um livro? Não. A sua história dá um livro. Mas eu não sei por onde começar. Então eu faço uma mentoria de extração. Eu vou extrair a história de dentro de você. Então eu vou conceber a ideia junto com você. Vou sumarizar isso com você. E aí, nesse momento, a gente decide se você escreve ou se eu escrevo. Entendi. Existe porcentagem, Ana, de quando é feito dessa forma, através do seu trabalho, de uma porcentagem de como que é feito, o livro vai ser de quem? 80% seu, 80% de quem teve a história? Existe isso? Não, o nome já diz. Escritor fantasma. Só é divulgado que esse livro foi feito através de um ghostwriter se o autor quiser. Olha, eu paguei um ghostwriter para escrever o meu livro. Entendeu? Mas se o autor fala assim, fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi. Quem assina o livro é o autor. Ele não escreve. Aqui nesse livro tem um texto que fui eu que escrevi. Entretanto, a pessoa que escreveu assina. Entendeu? Como ela tem autora. escrito como ela que autora. Escreveu. Entendeu? E uma profissão das sombras. Você conhece algum autor, e não em relação a você, que você tem escrito, mas que começou, né, com Ghost, né, e depois ele embalou, ele mesmo se tornou realmente autor? Aquilo foi um start para ele começar? Você conhece algum? Não precisa falar o nome
você conheceu o autor, o autor que esteja aí vendendo livro e tal, mas que quando ele começou, é aquele negócio, foi um ghostwriter que escreveu o primeiro livro dele, e ninguém sabe, entre aspas, né? É que eu digo assim, às vezes tem Na verdade, eu conheço o contrário. Geralmente as pessoas elas se tornam escritoras e depois elas se tornam ghostwriters. Porque para você ser escritor, você não precisa de técnica. Você não precisa, para você ser um escritor, um autor, basta que você tire algo da tua mente e coloque no papel. Aí você já é um escritor, você paga alguém para fazer copydesk, para fazer a preparação textual mais ou e menos tal. que eu fiz com você, fazer a Isso. revisão do Isso. escrito. Não, tem gente, porque o seu veio bem perfeito. Tem gente que vê uns textos tudo bagunçado, você tem que adivinhar o que tá ali. Aí é onde entra o copydesk, que é quase um ghost. Mas para você ser um ghost, você precisa ter técnica. Entendeu? Só que o que acontece? Eu nasci com essa técnica. Então eu fazia ghost primeiro. Porque, por exemplo, eu fazia a redação da minha sala toda. Isso já é ghost. Entendeu? Eu fazia a redação da minha sala toda. Na época chamavam de cola, né? Na minha época era se aproveitar do coleguinha, né? Isso é a cola. Não, você não cobrava? Não. Ah, então era. Porque ali já era pra cobrar estar um ganhando, picolé, né? uma balinha, um refrigerante. Olha, o que eu ganhava nessa época era não sofrer bullying na época de provas. Entendeu? Na época de atividades. Aí depois eu sofria. Entendeu? Mas eu não tinha essa noção de que era ghostwriter. Na verdade, eu demorei muito para ter essa noção. Mesmo depois de ter virado ghostwriter, eu demorei para entender que isso que eu fazia já era ghost. Só que eu sempre tive muita habilidade com a escrita. E eu sempre entendi, para você ter ideia, quando eu tinha 16 anos, eu dava aula para alunos do Enseja e do EJA para fazerem redação. Porque a redação, todo mundo fala, eu sou ruim de redação. Mas na verdade você não é ruim de redação. É porque redação é que nem venda, é método. Você precisa ter um método. Entendeu? E eu tenho um método. Começo, meio e fim. Para escrever uma redação. E esse método que você utiliza para escrever a redação, ele serve para o livro, ele serve para a redação, ele serve para texto jornalístico, ele serve para qualquer tipo de texto. Entendeu? Você só vai adequar o tipo de texto que você está escrevendo. Eu sempre fui muito boa em redação. Na época de escola, não sei hoje, porque faz muito tempo. Mas, assim, você falando agora em método, eu explico um pouquinho para quem está em casa. De repente, pode ajudar. Como que seria um método de escrita? Geralmente, quando você vai fazer, por exemplo, Enem, também dei aula para Enem. Gente, a minha turma do Enem teve 99% de classificação, como é que é a palavra? De aprovação. Porque usou meu método. O que acontece? Primeiro de tudo, se você não conhece a palavra, não utilize. Se você não sabe a escrita dela, o português tem 500 palavras para você falar uma mesma coisa. Substitua por uma mais simples de escrever. Às vezes você quer falar bonito e você se erra. estrumbica, como dizia a Chacrinha, se estrumbica. E uma coisa que as pessoas usam muito, e elas erram demais, é uma coisa muito simples. Palavra cujo. Aquela morena cujos olhos eram negros, essa é a dicção completa do cujo. E as pessoas usam de maneiras que não cabe. Entendeu? Teve uma vez que eu vi assim, aquela cuja morena, alguma coisa, eu não lembro, não vou lembrar o erro, eu lembro o acerto. Mas as pessoas erram muito nisso. E as pessoas erram muito nos mais e nos porquês. Só que o que acontece? É uma questão de dicção. O português é questão de dicção. Entendeu? Porque o errado, ele soa errado. Entendeu? Na frase. E quando é só você pensar o mais. Matemática, mais. Eu tenho mais. Ah, mas eu não quero fazer assim. Então, é mas. Entendeu? Quando você pensa na matemática, eu quero mais, você já sabe que esse mais... O mais apaga e o mas apaga e o mais soma. Porque o mas é um apagador universal.
Ele é um apagador, ele afasta dentro de uma frase, né? Uhum. Mas não quero aquilo, mas tenho dificuldade. Mas ainda eu já vi pessoas em cima de um púlpito, por exemplo, pregando e falando o mas, Mais. o mais, mas a intenção da pessoa era falar bonito e falou bobagem. Entendeu? Então a gente tem que se policiar nisso. Os A porquês. escuta atenta, né? A escuta atenta. Os porquês é mais na escrita, mas também não tem muito segredo, né? Se a pergunta tem acento. Não. A Se é pergunta por que separado. por que separado? Pergunta, por que junto? Resposta, por que junto com acento? Motivo, por que separado com acento final de frase? Entendeu? Sempre. É, porque quando você a está regra. falando, você não faz essa distinção. Não, é. Mas na escrita faz toda a diferença. É. Então, numa redação, principalmente do Numa Enem, redação aí, é classificado como erro de português. E aí você perde ponto. Só que na redação do Enem, eles olham bastante a estrutura, que é o que eu vou falar agora. Os erros de português, eles são olhados, você perde ponto, mas a estrutura é onde você perde mais ponto. Numa redação do Enem, geralmente, pelo menos quando eu fiz, né? Eles falam 20 linhas. Você precisa fazer 20 linhas.